A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do... A abordagem sociocultural tem como representante máximo Vygotsky, que se empenha em estudar a consciência. Vygotsky dialoga com o behaviorismo, com o Gestalt, com Piaget. Procura produzir algo novo, trabalha no sentido de encontrar um método que trate a consciência de maneira objetiva e concreta, tendo como referência os meios que utilizamos para construir o conhecimento. Para Vygotsky, a aprendizagem e o desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida do indivíduo e se baseia em dois níveis. O primeiro é o nível de desenvolvimento real, referente às conquistas que já estão consolidadas na criança. Ela já aprendeu e domina. Indica os processos mentais da criança que já se estabeleceram e representa as funções já amadurecidas. E o segundo nível é o nível de desenvolvimento potencial, referente àquilo que a criança é capaz de fazer mediante a ajuda de outra pessoa, de um adulto. Para Vygotsky, esse nível é bem mais indicativo do desenvolvimento mental do que aquilo que ela consegue fazer sozinha. A zona de desenvolvimento proximal define a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial da criança, ou seja, a ZDP define aquelas funções que estão em processo de maturação. Já para Paulo Freire, a educação assume caráter amplo, não restrita à escola em si, e nem um processo de educação formal. Caso a escola seja considerada, deve ser ela um local onde seja possível o crescimento mútuo do professor e dos alunos, no processo de conscientização, o que implica uma escola diferente da que se tem atualmente, com seus currículos e propriedades. A abordagem comportamentalista. A gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom. O pensador John Watson se interessa pelos estudos desenvolvidos por Pavlov sobre o comportamento reflexo e passa a utilizar modelos animais cada vez mais controlados, o que o influencia posteriormente no desenvolvimento do seu sistema de psicologia. Pavlov foi uma grande influência de Watson. E John Watson é conhecido também pela postura ética duvidosa e pesquisa com bebês. Ele era contra qualquer explicação baseada em dons ou instintos inatos, chegando a afirmar que se lhe desse crianças em um ambiente altamente controlado, este poderia transformar tal crianças em que quisessem. Para Skinner, embora tenha dado maior ênfase na abordagem cognitivista, reformulou o comportamentalismo e lançou o neobehaviorismo, ou teoria comportamentalista, onde responder é uma resposta imediata do ser humano. Abordagem cognitivista. O pensamento de Piaget era voltado para o modo peculiar que a criança tem de pensar sobre as coisas e de estabelecer relações entre elas. Porém, sempre que a criança se diverte ou fala algo, se observa novos pensamentos e novos comportamentos dessa criança. As atitudes são diferenciadas uma das outras, a forma de agir diante de novos contatos com o mundo. Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas, ou seja, o indivíduo constrói e reconstrói continuamente as estruturas que o tornam cada vez mais apto ao equilíbrio. Quando falamos em abordagem cognitivista, vem em nossa mente o psicólogo e professor Howard Gardner, que foi o criador das inteligências múltiplas. Gardner ingressou na Universidade de Harvard em 1961 para estudar História e Direito. Para basear a sua teoria, Gardner avaliou o trabalho de gênios, como o músico Amadeus Mozart e o físico Albert Einstein. Ele acreditava que as pessoas possuíam tipos de inteligência diferentes e usou os casos para justificar sua teoria e estabelecer os perfis, que hoje são 8.
A ideia principal da teoria das inteligências múltiplas é a de que possuímos habilidades diferenciadas para cada tipo de atividade e, portanto, possuímos mais de um tipo de inteligência, embora todos os tipos sejam interligados. Abordagem tradicional. A abordagem tradicional de ensino não é fundamentada em teorias empiricamente validadas. É fundamentada em uma prática educativa e na sua transmissão no decorrer dos anos. Portanto, trata-se de uma concepção e uma prática educacional que persistiram ao longo dos anos, em suas diferentes formas e que passaram a fornecer enquadro referencial para todas as demais abordagens que elas se seguiram. É caracterizada por ser muito rígida e centrada no professor, onde o aluno apenas escuta as prescrições que lhe são fornecidas por autoridades exteriores. John Friedrich foi o primeiro a formular a pedagogia como uma ciência, organizada, abrangente e sistemática. Sua estrutura teórica se baseia numa filosofia do funcionamento da mente, o que o torna duplamente pioneira, por seu caráter científico e por adotar a psicologia aplicada como o eixo central da educação. Olha, seu Madruga, eu queria que... Nada de seu Madruga! É senhor professor! O que queria? Ai, nada! Olha, papi! Nada de papi! Senhor professor! Deve estar bêbado. Senhor professor. Senhor professor. O que disse? Ai, nada. Chaves, volta para o seu lugar. Sua vez, Popes. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebolas? Não sei. Reprovada! Sua vez, senhor. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 gol contra ou 1/8? Ai, não sei. Reprovado! Godines. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 corrida ou 1 terço? Ao ar livre ou em quadra? Nota 6. Digo. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor. Abordagem humanista. Maria Montessori destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental das crianças. Para ela, liberdade e disciplina se equilibrariam, não sendo possível conquistar uma sem a outra. Adotou o princípio da autoeducação, que consiste na interferência mínima dos professores, pois a aprendizagem teria como base o espaço escolar e o material didático. Já a teoria de Carl Rogers tem como característica um extenso repertório de expressões próprias. As ideias do norte-americano para a educação são uma extensão da teoria que desenvolveu como psicólogo. Nos dois campos, sua contribuição foi muito original, opondo-se às concepções e práticas dominantes nos consultórios e nas escolas. Ainda nessa abordagem, encontramos também Celestin Freinet. Quem estuda sua pedagogia percebe que se trata muito mais do que uma simples proposta pedagógica. A criança é vista como um ser autônomo e que tem a capacidade de escolher, sobre a orientação e de acordo com seu próprio interesse, as atividades que vão ser desenvolvidas. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor,
A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente